tarde, iremos apresentar um podcast de Sociologia sobre os bandeirantes. O professor é o Alexandre e eu, grupo é Leandra Carla, Giovana Ribeiro, Fernanda Ellen, Isabelle Cristina e Beatriz Nunes. Bandeirantes. Os bandeirantes, também chamados de sertanistas, foram os exploradores pioneiros a desbravar os sertões brasileiros entre os séculos XVI e XVIII. Via de regra, eram descendentes diretos de europeus, sobretudo portugueses, e foram responsáveis por expandir e conquistar os limites das possessões da colônia lusitana. Os bandeirantes dilataram as fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas, conquistando palmo a palmo cada região a partir de cada expedição realizada. Munidos de coletes e armaduras, bem como pistolas, arcabuzes, espingardas, mosquetes, bacamartes, espadas, lanças, bestas e etc., os destacamentos de bandeirantes adentravam as matas brasileiras, intrigados por tropas de índios e caboclos, estabelecendo núcleos de povoamento e fazendo guerra. Não obstante, esses pioneiros falavam mais o idioma tupi do que o próprio português. A eles é creditada a descoberta de metais e pedras preciosas nas regiões mineradoras, bem como o fomento da economia na colônia, uma vez que praticavam o comércio, sobretudo de gado e escravos indígenas, para a agricultura e disseminação de tribos inteiras, quer pela violência ou pelas doenças. Principais tipos de bandeirantes. De partida, vale distinguir as ações dos bandeirantes daquelas perpetradas pelo governo oficialmente, a saber, as entradas financiadas pela coroa, mas circunscritas ao Tratado de Tordesilhas. Por sua vez, as bandeiras eram expedições particulares, muitas vezes com apoio extraoficial da coroa, para a obtenção de materiais e pedras preciosas, conhecidas como bandeiras de prospecção, para a captura e escravização de indígenas, primeiramente os mais arredios, depois já os já catequizados nas missões jesuíticas, e aquelas conhecidas como sertanismo de contrato, nas quais os bandeirantes eram contratados como mercenários para combater indígenas agressivos e negros quilombolas. São Paulo e os bandeirantes. De partida, vale ressaltar que os bandeirantes se concentraram no atual estado de São Paulo, por onde sua passagem gerou inúmeras de vilas, que viraram cidades. Usando o rio Tietê e seus afluentes, eles eram capazes de cruzar as densas florestas que separavam o litoral do Planalto, transformando São Paulo num entreposto avançado, logo após a Serra do Mar, ligando São Vicente no litoral com o interior da colônia. Lembrando que o povoamento português se concentrou no litoral, onde eram praticados o escravismo do pau-brasil e o plantio da cana-de-açúcar. Contexto histórico. A partir da segunda metade do século XVI, com a união das coroas ibéricas, já se organizavam as bandeiras que adentravam o território brasileiro para conter os ataques indígenas. Contudo, a partir de 1595, a escravização dos gentios estava proibida pela corte da colônia. Por sua vez, no século XVII, os holandeses tomam o controle do mercado africano, tornando a mão de obra negra escassa e levando à escravização do índio, muitas vezes com o aval da metrópole. Por este motivo, os paulistas irão atacar as missões jesuíticas durante décadas, capturando índios já catequizados e domesticados para o trabalho. Foi com essa intenção a bandeira organizada por Dom Francisco de Souza em 1605 parte com mais de 270 portugueses para caçar índios. Em 1628, uma grande ofensiva de bandeirantes expulsa definitivamente os jesuítas e capturam milhares de índios nas missões. No ano de 1632, esse fato se repete com a captura de milhares de guaranis na Vila do Espírito Santo. Antes de 1640, com o fim da União Ibérica, os bandeirantes irão auxiliar na expulsão dos holandeses. 20 anos depois, eles já estavam no alto do Tocantins, no sul do Mato Grosso, no centro de Goiás, no Piauí, na Bolívia, Uruguai e no norte do Paraguai, sem mencionar o território de Minas, onde foi descoberto o ouro de 1690. Em 1695, Domingos Jorge Velho destrói o quilombo dos Palmares,
Alguns anos depois, em 1707, os bandeirantes paulistas se envolvem na Guerra dos Emboabas, sendo derrotados por portugueses e imigrantes de outros territórios da colônia. No ano de 1748, os bandeirantes já haviam se estabelecido nas capitais de Goiás e no Mato Grosso, bem como ao sul de Laguna, em Santa Catarina. Nesse ínterim, seus descendentes se fixaram no território conquistado e o movimento das bandeiras foi declinado. Principais bandeirantes. Os mais notórios bandeirantes foram Fernão Dias Paz, Manuel Borba Gato, Domingos Jorge Velho, Antônio Raposo Tavares, Bartolomeu Bueno de Veiga e Jerônimo Leitão. Obrigada por terem nos assistido.